Bom dia, amados irmãos. É um privilégio estar com vocês aqui mais uma vez. E privilégio estar no meio de tantos santos aqui. Já me sinto abençoado por osmose no meio de tantos santos aqui. É muito bom. É bom ver pastor Sócrates e tantos outros queridos ex-alunos, amigos, gente muito preciosa. Ouvir Henrique é sempre uma alegria. Eu sempre me deixo tenso, porque ele me sucedeu num pastorado. E eu ficava cronometrando quantos vocábulos Henrique dizia por minuto. Eram 120. E eu ficava lá, o pescoço dele ficava estufado e eu ficava nervoso lá do auditório, fazendo sinal para ele mais devagar. Não consegui êxito nisso aí. Mas eu fui muito abençoado pela mensagem dessa manhã e isso é uma bênção. Já ganhei do Henrique um presente, um livro do Byung-Chul Han, esse filósofo que ele citou, e eu sugiro mais uma outra obra dele aqui, com o título Enxame. É muito interessante. Deus tem levantado alguns pensadores que têm nos ajudado a ver o tempo de hoje, até fora da nossa rotina eclesiástica. Isso é muito bom. Mas eu queria, depois dessa mensagem tão preciosa, Henrique, sobre Ebed-Meleque, esse eunuco que foi usado por Deus, eu queria fazer uma recomendação a você. Peça a Deus que Ele selecione os Ebed-Meleques que Ele manda para você, porque eu já tive problema com um. E eu conto para você, ele está presente aqui hoje. Nós dois recebemos um convite para pregar numa cidade do interior de Minas e fomos até lá. Ele pregaria de manhã, como pregou, e eu pregaria à noite. Mas depois do encerramento do culto da manhã, ele disse: como é que você vai voltar? Eu disse: eu vou voltar de ônibus, como eu vim. Não, eu vou ficar para levar você. Meu Deus do céu. Esse Ebed-Meleque no volante era um negócio terrível. Nós saímos lá de Três Corações, quase 11 horas da noite. Quando nós entramos no Rio de Janeiro, era por volta de 3 da manhã, naquele período que haviam muitos assaltos ali, obras na pista do meio, a gente andando na pista da direita a 110 por hora. Meus irmãos, eu vim genuflexo o tempo todo. Ebed-Meleque é aquele que pregou para a gente hoje de manhã, viu? Por favor, se ele oferecer carona, não aceitem. Ele é um perigo no volante, entendeu? Se ele estiver com a esposa dele do lado, ele anda comportado, mas... O Senhor não nos perguntou se Ele gostaria que nós escolhêssemos esse tempo para exercer o nosso ministério. Nenhum de nós foi preparado. Nenhum seminário ofereceu qualquer conteúdo ou disciplina que pudesse nos ajudar numa pandemia. Também eu creio que na nossa teologia nós temos algumas falhas. Muitos de nós olhamos para a pandemia como um momento estranho e que apavorou muitos de nós. Mas pessoalmente, irmãos, eu busquei e consegui aprender muita coisa no tempo da pandemia. Pessoalmente, eu busquei muito mais a Deus. Porque nós chegamos num momento, enquanto pastores ou gestores de alguma obra no reino de Deus, que nós não tínhamos solução alguma para o problema que se abateu sobre nós. Deus falou muito ao coração da gente. Um salmo me afetou muito pela natureza da instituição que eu dirigia. Salmo em que a história do povo de Israel é relembrada e recontada quando o povo, tentando a Deus, pergunta: será que Ele poderia colocar uma mesa perante nós no deserto? E na pandemia Deus colocou uma mesa diante de nós.
Deus serviu a tudo aquilo que era a nossa necessidade. Ele supriu todas as coisas. Ele nos levou à promoção de um desenvolvimento que nós talvez, se tivéssemos sabido de tudo isso, nós não teríamos nos exercitado mais na busca dele e na busca de instrumentais que pudessem nos ajudar nesse período. Seguindo a mesma esteira daquela que Henrique abordou aqui, ele falou daquele que Deus ajuda, Deus levanta para nos ajudar e que nós muitas vezes nem sabemos, nem conhecemos, mas Deus levanta, Ele levanta. Eu queria tomar um viés um pouco mais amplo, Henrique, no qual o seu está bem inserido. E eu queria convidar vocês a abrirem a Bíblia lá no Evangelho de João, capítulo de número 12. Henrique citou aqui o capítulo 11 e o capítulo 12 também. Mas há uma pequena história aqui nesse contexto que eu quero utilizar como base para a nossa reflexão nesse período aqui. Começando do verso de número 20. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe pediram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Então Jesus se dirigiu a eles, aos gregos, dizendo: É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade, lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo irá preservá-la para a vida eterna. Agora, se alguém me quiser servir, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai honrará. Agora está angustiada a minha alma. E o que direi? Pai, salva-me dessa hora? Não, pois foi precisamente com este propósito que eu vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Esse episódio é narrado unicamente por João. Ele tinha uma capacidade ímpar, talvez pela proximidade dele com o Senhor, sendo discípulo amado, de captar algumas nuances dos encontros de Jesus, das falas dele, que outros talvez não tinham a capacidade, por alguma razão e permissão de Deus, de registrar. Mas ele registra esse momento. Ele registra esse momento quando Jesus se dirige a esse grupo de gregos lá daquela região, e vocês interpretam bem isso, não é? Mas Jesus aqui, de alguma forma, na minha compreensão, eu sei que vocês vão concordar comigo, Jesus radiografa o que é ministério pastoral. Ele faz uma radiografia. Ele levanta alguns elementos, e ainda que eles estejam dispersos na exposição de Jesus para esses gregos anônimos, a gente pode reconstruir isso aqui. Primeiro elemento que nós terminamos cantando aqui, e o nosso dirigente refrisando isso à exaustão, é a seguinte: é propósito. A vida ministerial é uma vida de propósito. Ele declarou: eu vim para esta hora. É o primeiro elemento. Um segundo elemento que Jesus destaca aqui: servir. Há um terceiro elemento que ele vincula ao serviço: se alguém me desejar servir, siga-me. O terceiro verbo aqui é seguir. O quarto ponto que Jesus marca do cenário ministerial e das lides ministeriais é o seguinte:
a gente não gosta dele, é angústia. Não há um pastor genuíno que não tenha experimentado angústia na sua jornada ministerial. Às vezes dentro de casa, às vezes pessoas chegadas, às vezes no âmbito do rebanho, às vezes numa falsa denúncia ou acusação. Muito menos, em alguns momentos, incompreensões. Mas há um quinto elemento, a honra. Essa honra, ela é sempre atribuída pelo Pai. E o sexto e último elemento é glória. Glória dele. Aquele que atribui honra ao ministério, ele faz isso para se glorificar a si mesmo, não a nós. Eu queria nessa manhã trabalhar um pouco com vocês sobre um dos elementos aqui, o verbo seguir. Eu não sei a sua experiência ministerial, mas eu me lembro com muita riqueza da noite da minha ordenação ministerial. Eu fui ordenado, alguns aqui conhecem a minha história, sou filho de pastor, mas a última coisa que eu desejaria ser na vida, não é Sócrates, filho de pastor, é ser pastor. Deus usou a mesma estratégia comigo, me levou ao diaconato. Mas a nossa igreja estava em um processo de sucessão ministerial. Nós tínhamos um pastor, era uma igreja de favela. Eu fui ovelha e seminarista de Davi Gomes. Podia narrar N experiências com aquele homem de Deus fantástico, doido. Eu me converti num apelo dele. No dia que o corpo do meu pai era sepultado, no cemitério do Caju, Davi Gomes fez um apelo. E eu me decidi a Jesus ali. Mas na noite da minha ordenação, eu comecei a ver o drama da igreja em que eu estava. Nosso pastor tinha feito uma coisa que nenhum pastor faria, eu nunca fiz. Ele se mudou para a favela. Mas depois de longo tempo trabalhando ali, nada funcionava. Eu não sei se você já experimentou alguma coisa assim. Eu fazia parte, como diácono, da comissão de sucessão pastoral. A gente orava, convidava alguém e ninguém aceitava pastorar daquela igreja. E um belo dia, depois da sexta, sétima reunião da comissão, a gente se encontrando e orando, um diácono da igreja, um Ebed-Meleque, chamado Guido Carmo, olha para mim e diz: Neander, você tem teologia, por que você não aceita o ministério? Afinal de contas, ninguém quer. Vocês já imaginaram uma comissão de sucessão pastoral chamando você dessa maneira? Ninguém quer. Eu tomei um susto. Que eu tinha uma experiência radical com Deus. Eu queria servir a Deus, mas pastorado não. Quero ser sincero numa coisa. Meu pai nunca criticou em tempo algum as lutas ministeriais. Nunca foi abordado em nossa casa alguma coisa nesse sentido. Ministério para ele era sagrado. Eu pedi tempo para orar. Vou orar. Minha esposa frequentava uma igreja em Copacabana com os filhos. E eu disse para Deus o seguinte: Senhor, se tu me queres nesse lugar, por favor, faz uma coisa. Fala a minha mulher, mas eu não vou falar com ela. Eu já trabalhava lá na Vila do João. Já vi que vocês também têm medo da mulher, né? Há coisas que a gente não deve dizer a elas, né? Meus irmãos, tempo depois, uma madrugada ela me acorda e diz: olha, Deus está falando no meu coração uma coisa. Eu disse: pois não. Ele está dizendo que eu devo ir com os filhos acompanhar você para a Vila do João.
Deus funciona. Aí eu disse, olha, tem um detalhe. Você aceitaria ir para lá como mulher de pastor? Ela disse, agora são outros 500. Agora a gente tem que orar mais junto aqui. Mas ela foi. Eu me lembro a noite da minha posse, a igreja não funcionava. Irmãos, nossa igreja era uma tristeza. O nosso pastor, um homem amoroso, dedicado, bem preparado, mas ele simplesmente, num dado momento, aloprou. Ele tentou tudo que podia tentar. E quando eu fui ordenado num concílio ecumênico, porque tinha metodista, assembleiano, presbiteriano. É bom ter amigos, né? Aliás, vocês estão bem pentecostais ultimamente. Eu estava percebendo hoje aqui, viu? Mas olha, eu gostei de ver aqui o louvor, aleluia, mão levantada. Está esquentando, é bom. Mas quando terminava o culto, e sabe aquela praxe bonita, você é sempre chamado para dar a bênção apostólica, né? Meus irmãos, bateu um desespero. O que eu pensei foi o seguinte: e o dia de amanhã? Vamos cair naquele marasmo de novo? Aquela luta? Irmãos, apesar da minha ausência de planos, eu vi Deus operar. E Deus visitou a nossa igreja. E Deus deu privilégios para a nossa igreja que eu nunca teria podido imaginar. A nossa igreja acabou tendo uma filha e fazendo missões transculturais sem sair do lugar. Plantou-se uma igreja angolana que funcionava aos sábados, funcionou 7 anos no nosso templo. Foi quando eu aprendi a dançar. Deus mudou o cenário. Deus é poderoso para mudar os cenários. Fique tranquilo. Por isso eu queria enfatizar esse elemento, seguir. Irmãos, se alguém me quiser servir, siga-me. Eu creio que o grande desafio ministerial nosso é como e por onde seguir a Jesus. Por onde ele vai? Eu quero lembrar para você que Deus é heterodoxo. Ele é Deus. Ele é diferente daquilo que a gente pensa. Ele age de maneira única. Ele é a lei. Aliás, é um pensador argentino que diz que Deus é ateu. Ele não crê em nenhum outro Deus. Ele está certo. Mas ele age como ele quer. O segredo da vida ministerial é a gente aprender a seguir a Jesus por todos os caminhos que ele palmilha. E eu queria, focando esse verbo seguir, entender que a efetividade do meu ministério reside unicamente neste ponto. Eu sou capaz de segui-lo. Muitas vezes os nossos planos e projetos, eles nos levam a um desvio quase sempre perigoso. A gente planeja, organiza tudo, e organizar e planejar não é mal, mas depois que a gente faz tudo isso, a gente ora e pede: Senhor, abençoa esse negócio. E Deus diz: não concordo com patavina do que você fez. Rasga tudo. Você quer ver um exemplo? Nós gastamos muito mais tempo em nossas reuniões administrativas do que em reuniões de exercício ministerial de costura da unidade da igreja, com a liderança. Eu lanço um repto a você: invista tempo com os seus ministros em estudo da palavra, em oração, em conhecimento mútuo. As ações administrativas serão muito mais facilitadas. Você não está perdendo tempo, você está ganhando tempo. Você está vencendo etapas. E a coisa flui muito melhor. Mas a gente trabalha administrativamente em demasia.
E acontece com a gente que a gente se perde do ministério e viramos gestores de um processo como outro qualquer. Recupere a visão do seu pastorado. Você precisa seguir a Cristo, aí o rebanho vai com você. Observando o ministério de Jesus, eu queria propor 3 rotas ministeriais dele. E eu queria compartilhar dessas rotas. Eu sou assim mais tranquilo, eu era muito agitado como o Henrique, mas eu me esgotei demais, então agora eu vou descansar vocês. É interessante que lá em João 14, a gente tem um pastor novo perguntando, que é Tomé, Senhor, para onde o senhor vai? Essa é a pergunta de pastor novo. Pastor velho sabe para onde ele vai. A experiência nos indica isso. E então, eu posso mapear na Escritura 3 tipos de destinos que Jesus tomou. Eu quero, com o nome de localidades, ilustrar essa minha lição para vocês hoje. Primeiro destino de Jesus era Jerusalém. Primeiro caminho que ele tomava. Ele não nasceu ali. Ele nasceu em Belém, mas o ministério dele é em Jerusalém. E diz, nós encontramos diversas passagens bíblicas em que a gente vai encontrar, eu vou citar simplesmente, se você quiser anotar e compartilhar, nenhum pastor tem direito autoral sobre mensagem alguma. O direito é do Senhor. Lá você tem Lucas 9, e aconteceu que ao se completarem os dias em que devia ser ele assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. E enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, mas não receberam, porque o aspecto dele é de quem decisivamente ia para Jerusalém. Você vai encontrar outros textos, Lucas 13, quando Jesus diz, olha, não se espera que profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém é o lugar do testemunho. Jerusalém é o lugar da pregação. Jerusalém é o lugar do sacrifício. Jerusalém é o lugar da morte. Dr. Shedd me lembrava sempre. Eu confesso que eu disputava hospedar Dr. Shedd quando ele ia ao Rio de Janeiro, só para ficar do lado dele e pegar a bênção por osmose, só isso, bastava. Mas Jerusalém, ele dizia, a morte do pastor fertiliza o rebanho, uma frase do Shedd. A gente não salva, mas a gente fertiliza. Apesar de todas essas questões, Jerusalém é o lugar da salvação, da redenção, é o lugar do templo. A igreja local é a nossa Jerusalém. Ainda que algumas igrejas locais se denominem Nova Jerusalém ou até Nova Sião, algumas são Velhas Jerusaléns e Velhas Siões. É triste. Olha, em Jerusalém está a marca da presença de Deus. Está o Santo dos Santos, mas também é no átrio do templo de Jerusalém que os cambistas fazem negócios. Ainda é na entrada do templo de Jerusalém que coxos e desencantados da vida se instalam para pegar a rebarba de alguma bênção. E talvez o lenitio para as suas dores. É para Jerusalém que as pessoas caminham como o eunuco etíope que queria conhecer Deus, mas ele chega em Jerusalém e não encontra Deus. Deus vai esperado lá no caminho distante e manda um secretário que é Filipe. Confesso aos irmãos que eu tenho refletido sobre isso, porque Pedro não estava disponível lá para receber o eunuco. Porque não foi nenhum apóstolo que o acolheu. Ele foi para Jerusalém. Mas ele encontrou Deus fora de Jerusalém.
Gente, é no templo majestoso de Jerusalém que as 2 moedas lançadas no gasofilácio pela viúva pobre soam muito mais alto que a oferta pujante dos ricos. A vanglória entristece o pastor, mas o incenso da oferta da viúva pobre alegra o coração da gente. Em Jerusalém há salvação, mas em Jerusalém também acontecem escândalos. Ai daqueles que protagonizam os escândalos. Irmãos, os olhos do pastor contemplam tudo isso. A salvação alegra, mas os escândalos arrasam com a gente, o amarguram. Essa semana semana que passou foi muito dolorosa para mim. 2 notícias tão tristes de escândalos em Jerusalém. Verdade ou não? Nós esquecemos uma coisa: papel de mordomo, de dispenseiro, é o papel da discrição. Quando a gente se expõe em demasia à mídia, a gente aumenta o nosso risco N vezes. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Dispenseiro é discreto. Dispenseiro trabalha em silêncio, quase no anonimato. Jerusalém é o lugar do milagre, mas Jerusalém também é o lugar da incredulidade. Jerusalém é capaz de festejar a caminhada do pastor para logo depois crucificá-lo. Mas o trabalho do pastor é em Jerusalém. É o lugar do nosso dever. Há um segundo caminho que eu vi Jesus palmilhando. Há um único registro desse caminho, uma única vez. Eu chamaria o caminho da perplexidade. É o caminho de Emaús. Porque tantas vezes a gente prega, trabalha, discipula, cuida, e de repente as pessoas se desviam ou esquecem de toda a mensagem. Por quê? Você já teve essa triste experiência? Dá desânimo. Às vezes a gente chega até o limite de pensar em matar todo o rebanho. Dá uma de Boanerges, né? Senhor, deixa comigo, manda raio do céu, aí a gente liquida tudo, começa tudo do zero. Já aconteceu isso com você? Olha, eu fico feliz de saber que eu não sou tão diferente assim. Caminhos de perplexidade, mas como é que é? Aquele irmão que você jurava que era uma bênção, que tinha tudo para ser um Ebed-Meleque, o miserável não apronta uma grande. Emaús é uma ideia distante mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Só uma vez ela é citada. No mesmo dia, Jesus não preveniu sobre todo o processo da obra, o propósito dele. Ele abriu o jogo. Ele deu Jonas como sinal. Ele preveniu todo mundo de tudo. Como é que depois de tudo aquilo... Eu acho que aí a gente tem um dos grandes problemas da nossa vida, é esperar que Deus opere. A gente quer fixar o nosso tempo. Aqueles 2 discípulos, por que eles não ficaram lá em Jerusalém? Por que eles foram embora? Por que eles se distanciaram do ponto onde o corpo do mestre foi sepultado e aonde ele ressuscitaria? Porque ele não podia ressuscitar em outro lugar.
Mas o impressionante é que trabalho ministerial é sair muitas vezes atrás dos perplexos, caminhar com eles, com muita paciência, relembrar toda a história, recontar a história de novo, até que no vulgo a ficha caia. Mas era disso que você estava falando? É. Você pode crer, ele opera. O que ele diz é verdade. Ele não brinca, ele não mente. Jesus entra naquela conversa, mas ele vai até o ponto onde ele se revela. Desaparece. Ele volta para fazer o que tinha que fazer. E não volta com os indivíduos, mas agora eles podem voltar sozinhos, como voltaram para lá. O impacto foi muito grande. Por quê? Nós enfrentamos esse caminho de perplexidade tantas vezes. Comentava com Celso, lá da Vida Nova agora, que aqui a gente pode falar isso, Sócrates. Eu trabalhei com um engenheiro chamado pai da engenharia moderna no Brasil. É um cristão genuíno, mas adventista. E um dia ele me deu testemunho, morando em Brasília, consultor da Unesco. Ele atendeu um pastor batista em crise. Em crise porque o ministério não funcionava. Ele cuidou desse camarada. Esse camarada ficou 30 dias na casa dele. Mas o final da história me entristeceu, porque no final de 30 dias o cara virou adventista. O cara voltou atrás. Mas será que não houve alguém que caminhasse com esse perplexo, a caminhada que ele fez, para trazê-lo de volta? Eu não sei. Nós enfrentamos N vezes. Quem trabalha num seminário, quem leciona, quantos estudantes em crise nós encontramos? Mas a gente tem que caminhar com eles, até que a ficha caia e eles voltem para o espaço correto. Mas há um terceiro caminho que eu queria mapear para vocês. Seria o caminho dos Ebedes Meleques. O terceiro caminho é um caminho que Jesus palmilhava e pelo menos 11 vezes a Bíblia registra essa localidade, Betânia. Betânia é um espaço diferente para Jesus. Betânia era o lugar da informalidade. Em Betânia não havia convenção batista, não havia assembleia de igreja, não havia nada disso, nada que tirasse você do sério. Não havia comissão de nada. Betânia era diferente. Betânia, pertinho de Jerusalém, e 3 quilômetros de Jerusalém. Quem já foi lá sabe. E é interessante que Betânia, Jesus muitas vezes trabalhava em Jerusalém, mas subia para Betânia e dormia ali. Como é bom para um pastor uma noite de sono tranquila, não é? Mas é melhor ainda uma noite de sono tranquila, cercado por amigos. Jesus ia para Betânia. Betânia foi o lugar da refeição, da informalidade, do riso, do choro, do coração aberto, da declaração daquela mulher, do gesto dela, ungindo Jesus, que perpetuou-se pelo mundo todo. Aonde for pregado o evangelho, ela será lembrada. Betânia será lembrada. Betânia era o lugar da alegria e da doçura, do vinho farto, da comida, da tranquilidade, do renovo, do aconchego, da sinceridade. É aquele lugar onde a gente pode abrir o coração e dizer o que pensa, sem medo ou vergonha.
Quantos de nós pastores temos medo de chorar? Porque a gente exporia a nossa fragilidade. Ou quantos de nós temos medo de rir? De expormos um sentimento de alegria. Por que é tão difícil no meio de pastores da mesma denominação a gente conseguir se encontrar com o coração aberto para pedir oração um pelo outro? Por quê? A gente precisa romper isso aí. Irmãos, eu creio que a nossa Betânia está aqui dentro, não está lá fora. Participei de um grupo durante longa data de pastores que se apoiavam mutuamente, simplesmente para encontro de oração, troca de informações. Olha, eu estou lendo isso, estou lendo aquilo, você tem algum problema, eu posso orar por você. E um dia um colega nos surpreendeu e aquilo me marcou pelo grau de confiança que ele tinha no grupo. Ele abriu o coração e respeitosamente, eu quero colocar isso aqui, disse: irmãos, eu peço que vocês orem por mim, eu estou com um problema de ereção. Você sabe que mexeu ali no homem, mexeu em tudo, né? Mas você percebe o grau de confiança? Orem por mim. Eu posso revelar isso para os meus amigos mais íntimos. Isso é Betânia. A gente precisa reencontrar uma Betânia. Se o meu Senhor tinha uma Betânia, eu preciso tê-la. Ele era o Filho do homem. Tornou-se o Filho do homem para sentir as minhas dores, ouvir com ouvidos de carne o clamor da minha necessidade, entender-me plenamente, vencer as tentações como nós sofremos, superá-las, mas Betânia faz muito bem nesse campo. Pastores sem Betânia têm uma imagem distinta de super-homem, mas eles são sofredores. Não tente viver sem Betânia. Jesus tinha essa Betânia preciosa. Sem Betânia, Jerusalém é insuportável, com toda a sinceridade do coração. Jerusalém é o espaço das formalidades. Betânia é o lugar da fraternidade genuína. Betânia é o lugar dos gestos carinhosos e efetivamente carinhosos, de amor, reconhecimento permanente. Eu não sei se você já parou para observar esse detalhe. Jesus se despede dos seus discípulos, não é em Jerusalém. Aonde? Betânia. Isso não é sintomático? Por que não em Jerusalém? Era o lugar do barulho, o lugar das discussões, o lugar do testemunho, o lugar da crucificação? Não. É Betânia. É ali que ele abençoa. Eu creio que isso é uma marca, a bênção dele sobre os seus discípulos para a continuação do ministério que é dele. Nós somos meramente prepostos dele, deu-se em Betânia. Eu creio que ele desejava dizer para nós o seguinte: ao começar o seu ministério, identifique e busque logo uma Betânia, porque senão você terá dificuldades. É por aqui que você precisa começar. Para concluir, meus irmãos, eu creio que a honra que o Pai concederá àqueles que têm seguido o Mestre por onde ele vai
é que no céu não haverá Emaús da perplexidade. Mas eu tenho certeza que a Nova Jerusalém terá todo o colorido de Betânia. Porque ele prometeu descanso para a gente. E vai ser assim. Eu termino com uma citação do diálogo de Deus e Moisés. Eis que me dizes para conduzir este povo, mas não me disseste quem enviarás comigo. Disseste, eu conheço você pelo nome, e você alcançou favor diante de mim. Agora, se alcancei favor diante de ti, peço que tu me faças, neste momento, conhecer o teu caminho, para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti. E lembra-te que esta nação é teu povo. E Deus lhe respondeu, a minha presença irá com você, e eu te darei descanso. Deus ama Betânia, está lá. Muitas vezes você não vai encontrá-lo em Jerusalém. Aliás, é sintomático. Por que o templo foi derrubado? Porque Deus saiu de dentro dele antes disso acontecer. Deus é sábio. Quando a cortina se rompeu, ele saiu dali para entrar no coração de cada servo dele. A verdadeira Jerusalém é aqui. Que Deus te abençoe.